Como vocês veem, a localização é um pouco diferente, porque hoje, ironicamente, no polígono, o lugar mais tranquilo para filmar são as linhas de tiro. Eu, Vlad, trago histórias interessantes, como sempre. E hoje, como vocês viram pelo título, apresento a vocês o que talvez seja o rifle mais escandaloso já adotado pelo exército americano. O que foi adotado pelo menor período de todos, porque imediatamente começaram a procurar uma solução para substituí-lo, porque não era de todo satisfatório e foi adotado por uma série de políticas. Talvez corrupção, não se sabe bem, a história é bastante contorcida. Estamos falando, obviamente, do M14, que apesar de seus problemas ainda tem muitos admiradores. Provavelmente ouvirá a história do cara que esteve no Vietnã. Os M16 eram ruins, ele preferia seu bom e velho M14. Os casos são raros e, na minha opinião, é mais nostalgia do que qualquer outra coisa. A história, obviamente, começa com o famoso M1 Garand UM-1, provavelmente é a arma de infantaria mais avançada da Segunda Guerra Mundial. Pode-se argumentar sobre o Sturmgewehr, mas o Sturmgewehr aparece no final da guerra, enquanto o M1 está presente essencialmente durante toda a guerra, também porque foi adotado nos anos 30. O próprio M1 não está isento de vários problemas. O próprio M1, à medida que a produção avança, sofre algumas modificações. A primeira, em particular, é a mudança do sistema de gás do sistema. Bangladesh não é uma onomatopeia, é um sobrenome no sistema. A pista é uma corrida longa. Os pequenos gas trap Garand ainda hoje são muito raros e muito caros no mercado de colecionadores. O M1 tem outros problemas, por exemplo, é muito sensível à sujeira. Nesta ação muito aberta, não é fácil que entre sujeira. E para ser claro, o M14 em muitos aspectos é quase idêntico ao M1. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a OTAN precisava padronizar uma munição e um rifle. Os problemas logísticos durante a Segunda Guerra Mundial foram evidentes. Os ingleses, os americanos e, em menor medida, também os franceses. Porque havia as forças francesas livres, obviamente, que lutavam ao lado dos aliados, usavam munições completamente diferentes, armas diferentes, o que muitas vezes complicava o trem logístico, o transporte das referidas munições. Então, uma das primeiras coisas que a OTAN queria fazer era se padronizar. Todos nós usamos o mesmo rifle, todos nós usamos a mesma munição, e já aqui começa um contraste muito forte entre os ingleses e os americanos. Os ingleses querem adotar o fuzil automático Lev belga, o rifle Automatic Leger, e querem adotá-lo em uma munição de 7 mm, o chamado 280. Os americanos têm problemas tanto com o rifle quanto com a munição. A munição 280 não é exatamente uma munição intermediária, mas certamente se inclina para o intermediário. O mesmo fuzil automático Lev, o que muitos não sabem. As primeiras versões do fuzil automático Lev foram essencialmente desenvolvidas com o 8mm Kurz, a mesma munição do Sturmgewehr, e de certa forma mecanicamente muito semelhante ao Sturmgewehr. As pessoas dizem que a AK copiou o Sturmgewehr. 44, quando na verdade o fuzil automático Lev é o verdadeiro herdeiro do Sturmgewehr. E isso sempre me faz sorrir, porque quem diz isso, obviamente, não entende nada. De qualquer forma, como os americanos que lutavam na Coreia na época acreditavam que as munições intermediárias não eram suficientes, recusaram-se a adotar o 280. Além disso, um dos motivos da recusa foi que quem usava as carabinas M1 não o rifle. As carabinas M1 dizia que elas não eram poderosas o suficiente para penetrar os pesados casacos de inverno que os coreanos e chineses estavam usando. O que é uma grande besteira. Simplesmente, quem tinha a carabina M1 geralmente desempenhava papéis secundários. Eram os motoristas, os operadores de morteiros, não eram aqueles que estavam com o rifle atirando. E essas pessoas simplesmente não acertavam os alvos. E isso foi revelado depois, quando este estudo sobre a eficiência da munição foi aprofundado. Portanto, é uma mentira total, outra mentira total. E encerro estes cursos que li recentemente, que em Austerlitz, a famosa batalha napoleônica, as jaquetas dos austríacos e dos franceses estavam tão pesadas de frio que as balas dos mosquetes não as penetravam. Grande besteira. Não acreditem em ninguém que lhes diga uma bobagem assustadora dessas. De qualquer forma, o fato é que os americanos não querem um cartucho intermediário. Eles desenvolvem o que se tornará o 762 NATO e
eles tentam fazer um compromisso. O compromisso seria ok. Adotamos o fuzil automático leve que naquele momento é conhecido nos testes americanos como T-48, mas vocês adotarão o 7.62. Assim temos tanto a munição que queremos quanto o rifle que vocês querem. Os ingleses e toda a OTAN agem da mesma forma. O fuzil automático leve é adotado. Essencialmente, os primeiros a receber o fuzil automático leve serão os canadenses, mas depois todas as tropas da Commonwealth e aliadas o receberão, exceto os americanos. Que decidem não, estávamos brincando, não estavam brincando, mas não adotam o fuzil automático leve, porque, segundo eles, é inferior a este aqui, que era conhecido como T-44, que se tornará o M14. Muitas nações que receberam os M1 Garand tentaram modernizá-los. O M1 tinha problemas, digamos, antiquados, como por exemplo, e aqui vemos os problemas do M14, a ausência de uma empunhadura de pistola, não tinha um carregador, não tinha a capacidade de disparar automaticamente. Além disso, tudo estava embutido na madeira. Há um problema que revelarei depois. Comecem a entender quais são os primeiros problemas do M14. De qualquer forma, muitas nações se dedicaram a essa conversão e os que talvez tiveram mais sucesso foram os italianos. O fuzil automático leve italiano, que não é o fuzil automático Leger, não é o produto da AFN belga, mas produzido essencialmente pela Beretta. O Browning Machine 59 é uma conversão de sucesso do M1 para o cartucho 7.62. A OTAN, porque ainda não usava isso, usava o 3006 americano. Além disso, foi obviamente convertido para o uso de um carregador. Os americanos, essencialmente sob enorme pressão política, porque a Springfield Armory, o arsenal estadual americano, estava sob enormes pressões e problemas económicos após a guerra. Porque não produzia mais tantas armas, pressionava terrivelmente para fazer aceitar a sua própria arma. Até houve testes onde foi essencialmente revelado que o fuzil automático leve era superior, mas tinha problemas no ambiente extremamente frio, e foi proposto outro teste. O que os americanos fizeram, essencialmente em silêncio, prepararam alguns T-44 na época, especialmente feitos para resistir ao frio. Não é que eles essencialmente melhoraram o modelo, não é? Em poucas palavras, eles manipularam um pouco os testes, porque apresentaram uma arma que não seria o M14 definitivo. E neste teste, em um ambiente muito frio, o M14, o T-44, superou o fuzil automático leve, que essencialmente não foi melhorado. Fortes interesses económicos. Alguns especulam, sem provas, sobre quem estaria por trás disso. No Ordnance Department, ou seja, o escritório militar responsável pela compra de armas, pelo desenvolvimento de armas, aceitaram subornos da Springfield Harmony. Justamente porque recebeu este enorme contrato para produzir os M14, o M14 se revelou essencialmente um fracasso. Um fracasso porque prometia essencialmente reduzir os custos de produção. É apenas um M1 Garand modificado, não leva muito tempo para produzir mais. O M1 era uma arma comprovada, então não haverá problemas. E, no entanto, não foi assim. O M14 ainda pertence àquela geração de rifles pré-guerra, poderíamos dizer, mesmo que tenha sido desenvolvido após a guerra. Quais são seus problemas? O primeiro foi um problema econômico de produção. Um dos argumentos da Springfield Armory era que, como eles já têm as máquinas para produzir os M1, podem reutilizá-las para produzir o M14. Não foi assim, porque quase todos os componentes, mesmo que pareçam idênticos ao M14 e são diferentes do M1, eles não são intercambiáveis. Portanto, de qualquer forma, houve uma mudança de máquinas que custou muito e, portanto, os custos aumentaram bastante drasticamente. Existem outros problemas com o M14 que, digamos, não estão com o M14 em save, mas estão com o M14 no seu contexto. Eu mencionei para vocês que o M14 é uma arma que pertence a uma geração passada pré-guerra por uma série de motivos. O primeiro, eu já disse a vocês, é que ele não tem uma empunhadura de pistola. As empunhaduras de pistola para um tiro de combate, para um tiro prático, são claramente superiores. Esse tipo de empunhadura ainda vemos em muitas armas de caça. Por um simples motivo. É melhor para um tiro de precisão. Ou seja, se estou no polígono de tiro e preciso executar um tiro muito preciso. Em geral, essa forma é mais ergonômica. Não é assim na realidade prática das coisas. Ou seja, o uso em combate
No uso em combate, simplesmente, a empunhadura de pistola é melhor. E principalmente é melhor também quando se trata de controlá-lo com o tiro automático, porque um dos requisitos dos M14 era que pudesse funcionar com o tiro automático. E essa arma é completamente incontrolável, é inutilizável se disparada em automático. A geometria da arma e a ergonomia da empunhadura não permitem, após alguns disparos, a arma simplesmente atira para cima. Enquanto se eu tivesse uma empunhadura de pistola, como acontecia com outras armas. Que fique bem claro, uma arma em 7.6 2 NATO não é particularmente controlável em automático. Contudo, o M14 é especialmente difícil quando comparado aos outros. Outro problema que ele tinha estava relacionado ao uso da madeira. Nos modelos subsequentes, passou-se a usar amplamente o polímero e outros materiais. Mas, em geral, a construção da arma em torno da madeira é um problema. Deixe-me explicar. Qualquer pequena pressão no cano afeta a precisão. Se eu atirar assim e ao contrário, atirar apoiando o cano em algum lugar, pode não parecer, mas mudo a geometria toda em poucos décimos de milímetro. Se você assistir a um vídeo em câmera lenta, notará o quanto as armas são flexíveis quando disparam. Apoiar em algum lugar pode mudar a geometria e a vibração do cano em geral. O problema com a madeira é que esse cano se apoia na madeira, que a madeira não é um material tão bom. A madeira, por exemplo, se expande se estiver úmida. Ao se expandir quando úmida, pode agarrar mais o cano. Isso muda a harmonia. Em poucas palavras, em várias condições diferentes. O M14 tem problemas de precisão. Para ser claro, terei que fazer outro vídeo falando sobre precisão e justiça da arma. São dois conceitos diferentes. Então me corrijo, a arma tem problemas de justiça, não de precisão. Em condições diferentes, se estiver bem limpa, se em um bom e belo tiro ao alvo, é suficientemente precisa. E em condições reais de campo, onde há umidade, calor, frio e essas coisas, a arma começa a se comportar de maneira muito imprevisível. Outro problema desta construção antiquada em madeira, que é muito difícil de desmontar, vou mostrar, tentarei desmontar, mas remover essas coisas é bastante complicado. Não apenas tem uma consequência remover uma arma da madeira, todo o mecanismo da madeira e recolocá-lo muda essa geometria. Então, se eu quiser limpar a arma e depois remontá-la essencialmente, depois vai atirar muito mal. Preciso verificar novamente o chamado zero e o zeramento da arma, pois haverá problemas. E então manter essa arma precisa é extremamente difícil. A arma pode ser feita com precisão. Na verdade, muitos dirão que em M14 ou aqueles novos produtos como M1A são precisos. É verdade, eles são difíceis de manter precisos. São malditamente difíceis. Eles são difíceis de fazer de forma a ter na prática essa precisão. Por isso essa conversa do cano que toca a madeira. Hoje, por exemplo, quase todas as armas têm o chamado cano flutuante livre. Em poucas palavras, é que o cano, mesmo que pareça ir dentro da arma, na verdade não se apoia em lugar nenhum. Apenas aqui onde está montada é mantida sólida, enquanto aqui se apoiar, então se eu apoiar com a madeira, na verdade eu não estou tocando no cano, não estou mudando a harmonia do cano. É um conceito extremamente importante para as armas de precisão. Outras coisas que podem, por exemplo, influenciar a precisão do cano é montar um bipé que se prende ao cano. Idealmente, você quer manter o mínimo possível de coisas no cano. O cano não deve tocar em nada, tanto quanto possível para a precisão. Bem, o que mais dizer? Deixe-me mover a câmera e vou mostrar um pouco mais de perto as características do M14 e seu funcionamento. O M14 é um fuzil de batalha de fogo seletivo. Sua alimentação é feita com um carregador removível de 20 tiros que é inserido com o típico método Nose in Rock Back, ou seja, primeiro a ponta e depois a parte de trás. A alavanca de carregamento está localizada à direita. Também encontramos nesta área da arma o ponto de mira, um guia para as stripper clips, porque o carregador pode ser recarregado usando clips. É uma antiguidade, mas que estará presente em muitas outras armas. Simplesmente, a primeira que me vem à mente é a WZ, 58 Tchecoslovaca. Na frente, obviamente, temos o suporte de mira abaixo do suporte para a baioneta. Uma das mudanças que foi feita do M1 para o M1-4 foi o sistema de gás.
Este utiliza um sistema de gás de curso curto. Se você não sabe distinguir, veja, sem o carregador, um M14 de um M1, olhe para a frente, porque no M1 o tubo de gás vai muito mais para a frente. Obviamente, para armar o obturador, posso puxar para trás com um carregador vazio. O obturador permanece aberto e aqui tenho a alavanca de liberação. Se eu pressioná-la manualmente, o obturador permanece aberto para mim. Agora, com um novo carregador cheio, eu poderia pressioná-lo ou puxar para trás na alavanca de armar e ele se fecha para mim. Nisso, o funcionamento é muito semelhante ao do M1. A coisa interessante é que o obturador, com essas duas grandes asas que se abrem e fecham, e com este sistema de gás de longo curso. Para o M1 lembra muito o K-47. Rapazes, se há uma arma que lembra a K, que vem antes da K e a K parece quase copiada dela, na verdade é a M1 Garand, então o antecessor do M14, que eu repito, para muitas coisas, são mecanicamente absolutamente idênticos. Se olharmos aqui dentro, nesta bela abertura, onde podem entrar lama e sujeira, notaremos, mesmo se puxarmos o gatilho, o cão que vai atingir o percutor, desmontá-la é um pouco um dedo no traseiro. Primeiramente, a arma está descarregada, então preciso rearmar o cão. Agora posso proceder a remover esta cobertura do gatilho e assim todo este grupo de disparo sairá. De perto, podemos notar obviamente o gatilho, o cão e também a alavanca de liberação do carregador. Uma vez feito isso, toda a madeira da arma se vai e só nos resta a ação. Sim, aviso que a desmontagem não irá mais longe, porque é realmente um pé no saco. Mas podemos claramente ver como aqui tem a entrada de gás, aqui tem a entrada de gás, aqui tem o pistão. Quando o gás sai do pistão, ele o empurra, fazendo o mecanismo recuar. Estou tentando fazer isso de uma maneira que você possa ver, veja, estou pressionando a alavanca do gás neste momento, fazendo o obturador girar e recuar. Funcionamento muito simples, como qualquer arma a gás que tem pouco óleo em cima. Eu gostaria, veja, não vou desmontá-lo mais, também porque não faz muito sentido. Entendem bem, meu público, como funciona esta arma. Para remontá-lo, basta simplesmente fazer a operação inversa, ou seja, vamos colocar a arma na madeira e esta operação é extremamente destrutiva. Para ser preciso, eu tenho um polígono de 50 metros que certamente não será afetado, principalmente porque é uma arma que é usada todos os dias por muitos iniciantes, então não é realmente um problema. Podemos reinserir o conjunto do gatilho em seu lugar e a arma está pronta. Desculpe se talvez em alguns quadros você não conseguia ver tudo perfeitamente, mas como eu disse, estou filmando Estou em uma posição de emergência incomum para mim. Então ainda não entendi bem como colocar a câmera nesta posição. Só nos resta uma coisa a fazer, testá-lo. Aqui vemos a munição do calibre 308 Winchester, também conhecido como 7.62 NATO. Nosso carregador de fio, só nos resta carregá-lo. Obrigado a todos. Que outras armas do mesmo calibre façam menos.
O falo que eu quero dizer não é o nosso falo italiano, mas sim o falo belga. Com o fato de que talvez seja um pouco mais pesado, né? Tem uma ergonomia diferente, sente-se menos. Este chuta um pouco, é suportável, obviamente, a coisa, mas não é a melhor das espingardas. Se em posição deitada e bem apoiada, pode ser realmente preciso. Não é a arma mais agradável do mundo para atirar. Bem, com isso é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenho certeza que ficou muito longo. O que mais? Nos vemos na próxima.